De hoje, nós vamos apresentar o plano de trabalho e as sugestões aqui da nossa mesa diretora para o desenvolvimento dessa nossa jornada. Então, eu vou passar a palavra ao nosso relator. Ele apresentará o plano de trabalho e aí a gente dá a sequência. O plano já está aqui descrito, então, portanto, o nosso nobre relator apresentará o plano de trabalho aos membros desta comissão. Senhor presidente, senador Walter Pinheiro, senhora vice-presidente, senadora Simone Tebet, meus caros colegas, senadores e senadoras, durante esses últimos dias, mas de forma mais aprofundada, durante o dia de ontem e pela manhã de hoje, nós tivemos a oportunidade, em companhia do senhor presidente e da senhora vice-presidente, trabalhar numa proposta de programa de trabalho para esta comissão, que nós estamos submetendo à deliberação dos senhores e das senhoras senadoras. Antes de fazer a leitura da proposta, eu gostaria de dizer que foi feito, com o apoio da Consultoria Legislativa do Senado Federal, um levantamento das demandas que foram apresentadas, primeiro pelos senhores governadores, em reunião presidida pelo presidente do Senado Federal, o senador Renan Calheiros, e o levantamento das demandas que foram apresentadas durante a marcha dos prefeitos, quando da visita do presidente Renan Calheiros ao centro de convenções, onde se dava o encontro dos senhores prefeitos. Ali também foi apresentado uma pauta de reivindicação dos municípios brasileiros. Só para lembrar a essa comissão, os senhores governadores apresentaram uma pauta composta de 20 itens. Esses 20 itens foram, digamos assim, denominados ou foram compilados a partir das intervenções que foram feitas pelos senhores governadores e também documentos que foram repassados à presidência do Senado. E na marcha, os senhores prefeitos apresentaram um conjunto de propostas que totalizam 18 reivindicações. Uma dessas reivindicações, ela é comum, que se trata da questão relativa ao PASEP, que tanto foi apresentado pelos senhores governadores como pelos senhores prefeitos. Feita essa identificação das demandas, nós também tivemos o cuidado de identificar das demandas, a gente procurar fazer o levantamento das propostas que estavam tramitando no Senado Federal, de iniciativa dos senhores e das senhoras senadoras, em atendimento a essas demandas colocadas. E foram identificadas que estão tramitando na Casa 21 proposições relacionadas às demandas dos estados e 34 iniciativas legislativas relacionadas às demandas dos municípios. Nós, senhor presidente, vamos apresentar aqui no nosso plano de trabalho uma tentativa de agrupamento das demandas e das iniciativas. Se nós temos as demandas identificadas naquilo que traduzem o aperfeiçoamento do Pacto Federativo, de outro lado, nós temos que prestigiar, valorizar a iniciativa dos membros do Senado Federal no atendimento dessas demandas. Dessas iniciativas, nós procuramos agrupar em 3 grandes grupos. Aquelas que nós chamamos de demandas relativas às finanças estaduais, e aí nós identificamos 13 iniciativas que atendem às demandas relativas às finanças estaduais e 21 iniciativas
que atende às demandas do que chamamos de finanças municipais. E agrupamos uma terceira área que denominamos de organização administrativa e serviços públicos, totalizando 21 iniciativas, sendo que 8 relativas à área estadual e 13 relativas à organização administrativa e serviços públicos municipais. Portanto, esse seria, digamos assim, o primeiro balanço, a primeira informação que nós procuramos utilizar para poder construir a proposta de trabalho que nós queremos aqui submeter à apreciação dessa comissão. Faço questão de chamar a atenção de que essa comissão não pode perder o sentido da urgência. Nós não estamos aqui, digamos assim, para começar tudo de novo. E temos que identificar iniciativas que possam ser levadas imediatamente a plenário, evidentemente após uma leitura e uma avaliação política por parte dessa comissão, mas temos que ter esse sentido de urgência, que medidas precisam ser deliberadas que possam atender às demandas colocadas. E é evidente que algumas demandas irão demandar um debate mais aprofundado aqui na nossa comissão e que certamente demandará um tempo maior para ser deliberada em plenário do Senado Federal. Então, a proposta que faço a seguir, ela, portanto, procura solicitar ao presidente desta comissão que a gente possa hoje aqui deliberar para a formação de 3 coordenações temáticas. Essa seria a primeira sugestão para o nosso plano de trabalho. Essas 3 coordenações, elas teriam os seguintes objetivos. O primeiro, levantar as demandas dos governos estaduais e municipais, que nós já fizemos e que vamos encaminhar a todos os membros das comissões. O segundo objetivo é o levantamento das proposições tramitando no Senado Federal que contempla essas demandas. Esse trabalho também já foi concluído e isso é que vai permitir a identificação das iniciativas legislativas que atendam às demandas para que os coordenadores possam imediatamente trabalhar do ponto de vista do aproveitamento, da priorização ou da construção de substitutivos que possam ser trazidos para apreciação da comissão especial. Depois, o agrupamento dessas demandas e dessas proposições por tema, E aí, repito aqui, a nossa sugestão é que sejam agrupadas em 3 temas: finanças estaduais, finanças municipais, organização administrativa e serviços públicos. Teríamos, portanto, 3 grandes áreas temáticas que precisariam que hoje, se possível, havendo a compreensão e a concordância dos membros dessa comissão, que a gente já designasse 3 coordenadores para essas 3 áreas, para que eles pudessem imediatamente iniciar o trabalho de elaboração ou de aprimoramento das propostas e das iniciativas que estão em discussão. Teríamos que definir uma data para a apresentação dos relatórios por parte dos coordenadores. Queria também aqui destacar que existem demandas que não têm correspondência com iniciativas legislativas, ou seja, existem demandas colocadas por municípios e por estados
que não encontram aqui no Senado Federal nenhuma iniciativa legislativa. Portanto, os coordenadores vão ter que trabalhar no sentido de criar iniciativas, de criar conteúdos para contemplar essas demandas. E depois teremos que definir, de comum acordo, uma data para que o relator geral possa apresentar o seu relatório após recepcionar os relatórios setoriais dessas 3 áreas temáticas que nós estamos aqui sugerindo. Finalmente, a data para apreciação do relatório e do encaminhamento do processo legislativo. Nós vamos ter aqui um substitutivo aglutinando diversas iniciativas, nós vamos aqui priorizar com requerimento de urgência iniciativas já aprovadas nas comissões de Constituição e Justiça e na CAI e deliberar direto em plenário. Então, existem algumas indagações que já coloquei para o senhor presidente, que certamente vai merecer uma reunião com o presidente do Senado Federal para que a gente possa caminhar procurando a harmonia com as comissões temáticas do Senado Federal, procurando, digamos, se somar e não atropelar no processo, mesmo sabendo que nós teremos que ter esse sentido da urgência, no sentido de ganhar tempo no processo legislativo, para que o Senado Federal possa, portanto, deliberar e atender às demandas colocadas para a construção do aprimoramento do Pacto Federativo. E, finalmente, uma das sugestões que eu gostaria de apresentar de que cada área temática dessa fosse formada por 5 senadores. A minha sugestão, que eu deixo para a deliberação do plenário, mas com o apoio do presidente e da vice-presidenta, nós procuramos identificar coordenadores, não só pela sua trajetória, pela a sua formação, a sua especialização, mas também no sentido de atender do ponto de vista do equilíbrio federativo e da representação das regiões, para que nas coordenações a gente pudesse ter a representação das regiões que não estão representadas aqui pela presidência, pela relatoria e pela vice-presidência. Então, se buscou equilibrar com o Sul, Sudeste, as regiões e o Norte, as regiões que não estavam, digamos, atendidas quando da formação do grupo diretivo dessa comissão. Então, a minha proposta é que a coordenação de finanças estaduais, que a gente pudesse ter o senador Romero Jucá, para poder coordenar as propostas relativas às finanças estaduais. Para a coordenação das propostas relativas à área de finanças municipais, que a coordenadora fosse a senadora Ana Amélia. E para a coordenação da organização administrativa e serviços públicos de estados e de municípios, a nossa sugestão é que o coordenador fosse o senador Antônio Anastasia. Então, esses são os primeiros encaminhamentos, senhor presidente. Na sequência, a nossa sugestão é que os coordenadores, a partir de hoje, procurando identificar as demandas, procurando valorizar as iniciativas legislativas, eles pudessem apresentar os seus relatórios no dia 17 deste mês. Ou seja, seriam 2 semanas de trabalho que os senhores coordenadores teriam para que a gente pudesse apresentar esses relatórios setoriais. É evidente que, imediatamente, os coordenadores têm que conversar com todos os membros da comissão para que os senadores se sintam mais à vontade em que grupo gostaria de trabalhar ou de contribuir
e que os coordenadores poderiam fazer esse trabalho de cooptação, esse trabalho de ajuntamento, para que a coordenação também fosse um trabalho coletivo de toda a comissão, mas sob a coordenação de um senador, de uma senadora, para facilitar, digamos, a interface do trabalho com a relatoria geral desta comissão. A nossa orientação para os senhores relatores setoriais é que nesse relatório do dia 17 a gente pudesse ter destacado, né, as proposições que estão prontas para a inclusão na ordem do dia. Pode já haver aí uma primeira avaliação por parte dos senhores coordenadores de matérias que estão prontas para ir para a ordem do dia e que não precisam, digamos, de maior apreciação do ponto de vista do conteúdo, da parte substantiva por parte dessa comissão, e elas podem serem requeridas urgência, e num trabalho do presidente senador Walter Pinheiro com o senador Renan Calheiros, a gente levar a matéria já para deliberação imediata em plenário, né? E as outras proposições que vão merecer um trabalho de consolidação, de aglutinação, que certamente poderá ser desdobrada numa nova redação em cima das iniciativas legislativas tramitando, e também daquelas áreas que já foram identificadas nesse trabalho inicial, que tem demanda e que não tem nenhuma proposta tramitando na casa. Então, os coordenadores ficariam, digamos assim, com a liberdade, ouvindo o seu grupo, de propor sugestões para essas áreas não contempladas. Eu quero também dizer que no dia 17, o relator geral vai apresentar uma proposta base para aquilo que nós chamamos de Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Na realidade, nesta Política Nacional de Desenvolvimento Regional, nós vamos contemplar a criação do Fundo de Desenvolvimento Regional, que é um dos instrumentos cobrados pelos governadores do Nordeste, Norte e Centro-Oeste para a implementação imediata das alíquotas interestaduais do ICMS, que muda a natureza do imposto estadual para ser um imposto de destino e não um imposto de origem. Então, essa construção de um fundo de desenvolvimento regional precede a construção de uma política nacional de desenvolvimento regional. Esse texto base que nós vamos apresentar é fruto de um trabalho que foi desenvolvido à época em que eu tive o privilégio de comandar a pasta da integração nacional. Esse texto base é fruto de 27 conferências estaduais e de uma conferência nacional de desenvolvimento regional, e que nós vamos, portanto, no dia 17, no mesmo dia da apresentação dos relatórios setoriais, nós vamos apresentar o texto base de uma proposta da Política Nacional de Desenvolvimento Regional e a criação do Fundo de Desenvolvimento Regional. E neste período, do dia 17 até o dia 30, nós vamos abrir para emendas, ou seja, no âmbito da comissão, todos os senhores senadores poderão apresentar emendas a esse texto base, que nós teremos, portanto, até o dia 30 para recepcionar essas emendas, né? E, finalmente, nós estaremos apresentando o nosso relatório conclusivo para deliberação final até o dia 8 do 9 ou 8 do 7? Da comissão. Até o dia 8 do 9, nós teríamos, portanto, o prazo para a apreciação das propostas. Então, essa seria, senhor, se pudermos concluir a apreciação antes, poderíamos já ter matérias que poderiam ser
encaminhadas a plenário ou pautadas para o início do segundo período legislativo a partir do mês de agosto, quando então estaríamos, né, encaminhando para o prazo final dos trabalhos da nossa comissão. Então, de forma resumida, esse material foi encaminhado para os senhores membros da comissão, né, e eu, portanto, fico aqui à disposição para, eventualmente, dirimir algumas dúvidas, certamente tem muitas dúvidas, e até para que a gente possa propor encaminhamentos outros que sejam sugeridos pelos membros da nossa comissão. Muito obrigado, senhor presidente. Senadora Marta. Bom, primeiro, parabenizar, o trabalho está excelente, e, além de ter sido um curto espaço de tempo, a excelência do trabalho, mesmo se tivesse sido longo, porque está realmente muito bem feito. Agora, eu fiquei com uma dúvida. Como é que foram escolhidos esses coordenadores de finanças estadual, municipal e administrativo? Qual foi o critério? Mas deixa eu só dizer uma coisa que é importante aí. Um dos critérios dessa escolha foi tentando contemplar um pouquinho de região, porque, de certa forma... Onde está São Paulo? Até a montagem em São Paulo, inclusive, está no Sudeste com Anastasia. Assim como... Não, mas tem o senador Serra. Não, o problema é o seguinte, é que essa comissão tem o senador Serra e o senador Romero Jucá, que vão funcionar, digamos, como coordenadores da interlocução e vão funcionar também como relatores ad hoc da relatoria geral. Então, no próprio decreto que cria a comissão, já tem destacado o trabalho para o senador José Serra e para o senador Romero Jucá. Então, a gente procurou equilibrar o Sudeste, São Paulo já contemplado, que a gente pudesse contemplar Minas Gerais. Então, a proposta e toda a responsabilidade é do relator geral, no sentido de a gente ter a presença de um representante de Minas e uma presença de um representante de São Paulo, que são os dois estados, sem prejuízo dos demais, mas não que concordo, tem grande mas também não vou contribuição. fazer disso uma confusão. Mas, não vou fazer, mas um pouco eu tenho que falar, né? Vocês têm... Não, eu não vou fazer confusão de pedir para rever, não vou fazer nada disso. Mas eu não acho correto isso. Porque você tem a prefeita, ex-prefeita da maior cidade do Brasil, e você tira dessa coordenação. Quer dizer, porque você põe o Serra como ad hoc... Não, quem botou o Serra não foi fomos o presidente nós. do Eu não acho Senado. nada contra o Serra. Acho que ele está bem colocado. Mas está bem colocado porque tem uma função específica, que é outra. Então, eu não me senti nada bem e quero deixar aqui a minha reclamação. Está registrada com... Eu quero também cumprimentar o relator, dizer da importância do trabalho feito em tempo recorde. Não tem dúvida que o relator demonstrou a sua experiência como ministro e conseguiu sintetizar o trabalho em poucas palavras, em poucas páginas. Mas eu quero, a exemplo do que fez a Marta também, reclamar. Porque, na verdade, veja bem, aqui sempre para coordenar são os mesmos. Eu participei da reforma do ICMS, eu participei da discussão dos fundos. Só na reforma do ICMS eu tive 40 emendas aprovadas. Eu participei da construção dos fundos, que acabou caducando a medida provisória. Eu sou autora do projeto da convalidação dos benefícios. Eu sou autora da recriação da SUDECO e a criadora do Fundo do Centro-Oeste e do Banco do Centro-Oeste. Então, eu acho injusto uma coordenação prescindir da colaboração de uma parlamentar aplicada que está aqui para ajudar e a colaborar, além do que a maior economia da região Centro-Oeste é Goiás, o estado que eu represento. Senhor presidente, se me permitir, então. Senadora Já Simone, que as depois mulheres senador hoje Roberto. estão polemizando e com razão, deixa eu acrescentar eu também aqui. quero entrar, né? Eu gostaria só de fazer uma observação. Quando eu estava reunido com a mesa, a preocupação do presidente foi que todas as regiões se sentissem representadas. E o presidente teve o cuidado de dizer, olha, o Nordeste já tem 2 membros à mesa, presidente e relator.
tem o Centro-Oeste a vice-presidente. E aí tentou dar ao Norte uma coordenadoria, ao Sul outra coordenadoria e ao Sudeste outra coordenadoria. A única colocação que eu faço em relação ao trabalho impecável, não só do nosso relator, mas de toda a equipe de trabalho do Senado, é em relação a realmente o nome do senador Romero Jucá como coordenador de finanças, uma vez que ambos, senador Jucá e senador Serra, já estão designados pelo presidente para um apoio, vamos dizer assim, em relação ao trabalho. Então, eu gostaria de sugerir aqui, na coordenação de finanças estaduais, se não houver problema, que colocássemos a senadora Lúcia Vânia, porque, na realidade, o Centro-Oeste se faz representar aqui apenas como vice. Vice é mero substituto eventual. Então, na realidade, o Centro-Oeste ainda não vai ter uma atribuição mais proativa. E em relação à coordenação de finanças municipais, como o tema é um tema realmente muito amplo, as demandas são das mais diversas e mesmo não só qualitativa, mas quantitativamente, se nós pudéssemos, nessa coordenação de finanças municipais, termos duas coordenadorias aí. A coordenação comandada pela senadora Ana Amélia e pela senadora Marta, em atribuições diversas, porque o tema é muito extenso, são inúmeras as demandas, e eu acho que a senadora Marta tem razão no sentido de poder contribuir. Acho que da é minha importante. parte, isso não é necessário. Eu vou trabalhar com a senadora Ana Amélia, vamos dividir tarefas com todos os que forem membros, e ela trabalha dessa forma, só que eu acho que, às vezes, fica abusado do jeito que é aqui. Então, a gente tem que colocar a posição da gente para que, da próxima vez, isso não ocorra. Mas acho que estou perfeitamente satisfeita de trabalhar sobre a direção da senadora. Caro presidente... Vou dar prioridade. Roberto, que faça falar. Senadora... Quando nós chegamos aqui, estavam 4 mulheres e 3 senadores. 4 senadoras e 3 senadores. Eu achei, assim, muito legal, porque estávamos pela primeira vez num desequilíbrio favorável às mulheres, né? Depois ficaram 4 e 4, ótimo, 50%, que é a meta de mais mulheres na política, né? Simone, Marta, que tem trabalhado muito. E agora vem esse questionamento, que é válido, é legítimo, não tem problema. Mas eu penso, eu estou à disposição de abrir mão, eu fico honrada com a distinção que me foi dada, muito honrada, mas não tenho nenhum problema de abrir mão à senadora Marta Suplicy para coordenar esse trabalho. É de muito bom grado, eu acho que é um gesto, né? Não se trata de omissão, não, é de colaborar. Meu trabalho aqui, eu sou uma operária, né? Eu me sinto uma operária e me dá muito conforto esse trabalho de fazer isso. Mas não dá para deixar também, por exemplo, a senadora Lúcia Vânia fez uma argumentação de todos os processos importantes que ela fez aqui na casa. Então, quando a gente fala de oportunidade para os outros, também a gente tem que ver que o espaço que foi dado de matérias das mais relevantes, ajudei, inclusive, a votar numa matéria dela, da convalidação dos incentivos, uma matéria que era contraditória ao interesse do meu estado, do Rio Grande do Sul, votamos. O próprio senador Ronaldo Caiado, do estado da senadora Lúcia Vânia, me admoestou com a matéria, fui, acho que, firme na contra-argumentação, mas aqui nós temos que conviver, porque, veja, a crise federativa é tão aguda, tão profunda, se nós tivermos claro, a preocupação em representar adequadamente as regiões do país é fundamental, porque senão não adianta discutirmos pacto federativo. E essa foi a preocupação do presidente Walter Pinheiro e do relator Fernando Bezerra, como da nossa vice-presidente Simone Tebet. Quer dizer, o Brasil está aqui, temos a região Nordeste, o relator e o presidente, temos a região Norte, temos a região Sudeste e a região Sul, e Centro-Oeste representado pela senadora Simone. Então, o país está nesse desenho. Agora, essa redistribuição do trabalho, a mim, eu fico muito grata como subordinada da querida Marta, que eu tenho uma grande admiração, não tenho nenhum problema, é a nossa prefeita de São Paulo, então eu estou à vontade para fazer esse trabalho, já viu, Marta, decidido, sinceramente. Não, nós vamos trabalhar juntas e Vossa Excelência vai coordenar. Mas, como eu disse, tinha que reafirmar a posição, e acho que a senadora Lúcia Vânia, eu concordo plenamente com a sua reivindicação, e acho que a senadora Ana Amélia
falou o que nós todos pensamos, não é correto mesmo. E nós todos gostaríamos de vê-la à frente dessa coordenação. Senador Roberto Rocha, e depois a gente... Senhor presidente, senhora vice-presidente, senhor relator, senhores senadores e senadoras, eu quero também cumprimentar na mesma direção o trabalho que foi feito em tão pouco espaço de tempo. Eu revelo aqui a minha posição favorável ao que disse aqui a senadora Simone em relação à senadora Lúcia Vânia. Eu acho que ela deu as razões mais do que justificadas para poder assumir essa coordenação de finanças estaduais. Uma vez até que o senador Romero Jucá, competente colega senador, já está como coordenador, como relator adjunto, juntamente com o senador José Serra. Ele, para não acumular duas funções e não deixar a colega senadora de fora, eu quero aqui dar o meu apoiamento. E, por fim, dizer que tenho muita satisfação, presidente, se puder auxiliar o trabalho do senador Anastasia. O senador Anastasia, por todos, reconhecido como um excelente gestor, deu provas disso no estado de Minas Gerais, eu sou testemunho, convivo com os mineiros, porque tenho uma irmã que mora lá, estou sempre lá. E, claro, sei que ele vai oferecer o melhor de si para essa comissão e no desempenho dessa tarefa de coordenar essa questão administrativa e serviços públicos. E eu quero, em especial, se for possível, ajudá-lo naquilo que diz respeito à política pública de segurança, em todos os aspectos. Segurança no sistema policial, sistema prisional, especialmente no sistema prisional, que eu acho que é esse o principal gargalo dos estados. A gente vê quanto mais pressiona, quanto mais melhora o sistema policial, mais pressiona o sistema prisional. A exemplo do estado de Vossa Excelência, senador Fernando Bezerra, onde o governador, nosso saudoso querido Eduardo Campos, fez um grande trabalho na área de segurança e terminou que talvez não teve o passo seguinte, né? E termina que hoje lá tem um grande problema no sistema prisional. Então, esse é realmente um grande gargalo no sistema de segurança pública que eu quero, humildemente, colaborar com o senador Anastasia, se assim for possível. Muito obrigado. Okay. Senador Amorim. Pois é, senhor presidente. Já que não fomos chamados para opinar sobre as coordenações ou algum outro momento, era exatamente isso que eu queria questionar. Se seremos chamados a opinar para onde vamos, para onde seremos distribuídos nessa nova coordenação. Que pelo menos nesse último momento sejamos realmente espontaneamente convidados, porque para uma comissão que não temos tanta afinidade é extremamente ruim e improdutivo. Quer dizer só, Vossa Excelência já é um dos privilegiados, porque a comissão só tem 17 membros e tem 81 senadores. Então, Vossa Excelência já foi, inclusive, um escolhido dos 17. Senhor presidente, e as comissões... Com todo respeito, a indicação foi do meu bloco. Mas se Vossa Excelência ponderar, eu acho que assim, acho que foi uma coisa importante. Eu estou dizendo isso. Então, não houve por parte da mesa nenhum processo de exclusão. Nós apresentamos uma sugestão de coordenação, contemplando as regiões. Tanto é que aí Vossa Excelência vê que não há designação, a mesa não designou nenhum senador para nenhuma da comissão. Cada senador vai livre e espontaneamente, como nesse momento fez o senador Roberto Rocha, ele vai dizer exatamente onde é que ele se encaixa. Então, portanto, aliás... Já queria também me manifestar aqui, então, já que podemos, né? Não, aí... Não sei qual é o critério de... Vossa Excelência viu escrito que são cinco senadores por cada comissão. Então, portanto, cada um é que vai dizer para onde quer ir. E já podemos fazer a... Lógico, tanto é que foi entregue... Eu acho que assim a gente caminha bem melhor. Eu também quero me somar ao senador Anastasia e ao senador Roberto Rocha nessa comissão. Ok, então manifestação feita. Senador Anastasia. Eu gostaria, em primeiro lugar, também, a semelhança dos nossos pais, cumprimentar o trabalho em pouquíssimos dias realizado pela comissão, já nos entregar um trabalho assim tão bem evoluído. Segundo, agradecer a confiança e distinção e minha pretensão, então, somente trabalhar com os colegas, é claro, em igualdade de condições. A coordenação é meramente uma questão organizativa, nós somos todos iguais. Agradecer as palavras do senador Roberto,
com muito gosto, senador Eduardo também, vamos trabalhar juntos, mais os outros 2 senadores, e vamos cumprir os prazos, e tenho certeza a comissão vai apresentar de maneira muito objetiva resultados concretos em prol da nossa federação. Queria agradecer e dizer que o trabalho será feito com muito empenho sob a coordenação do presidente e do relator geral. Então, sendo assim, eu vou só fazer aqui a retificação da proposta, que eu quero até colocar que nós tínhamos discutido essa representação por região, e eu até tinha falado isso com a senadora Luciavana antes da reunião. O senador Omar, por exemplo, que é da região norte, ele declinou, ele disse que por conta de outras tarefas na casa, ele quer participar aqui dos trabalhos, mas ele não quer coordenar. Então, o senador Romero Jucá entrou até por conta disso. São os únicos senadores da região norte que estão. Então, nós buscamos, viu, Amorim? Acho que não, quando o senador Fernando Bezerra colocou a proposta aqui, a gente buscou colocar de maneira que todas as regiões, portanto, tivessem representadas no processo de coordenação e mesa. Portanto, para não ter exclusão exatamente das regiões. E aí eu fiquei com a tarefa agora de conversar com o senador Romero Jucá, que já tem tarefas outras para que ele ceda a coordenação e, portanto, com isso nós vamos introduzir a senadora Lúcia Vânia como coordenadora da tarefa que vai tratar das finanças estaduais. Então, eu queria submeter à comissão, se há concordância com o relatório e com essa disposição. Então, se todos concordam, portanto, o nosso relatório do plano de trabalho fica assim aprovado. E nós já, de antemão, já convocamos uma próxima reunião para o dia 17 de junho, que é uma quarta-feira, na parte da tarde também, para não atrapalhar as comissões. E aí, óbvio que a gente já vai dando tarefa aqui, meu caro Anastasia, aos coordenadores, para que os coordenadores, e a ideia de dividir, viu, amor, isso grupo por 5, porque aí até no gabinete de cada um a gente termina tendo uma possibilidade de trabalho maior. E nós também estamos solicitando à comissão que cada um dos consultores, nós temos 3 consultores acompanhando o relator geral. A ideia é que os consultores se dividam nesses 3 grupos, portanto, um em cada grupo. Eles acompanhariam essa fase inicial do trabalho do grupo, para depois, inclusive, com os coordenadores e com o relator geral, o chamado arremate final. Senador, eu acredito que o mais importante seja a rapidez com que esses grupos vão ser formados, porque aqui nós temos... O meu já tem 3, vai arrumar os outros 2. Né? Aqui só estamos nós 2, ou tem mais alguém? Vou convidar que foi prefeito, o Lindbergh Farias, que foi prefeito de Nova Iguaçu. O Lindbergh, que foi prefeito. Não, o senhor tem trabalho maior do que nós aqui, doutora. Então, teríamos que ver como o Eduardo Amorim, que está aí, o Paulo Rocha, o Roberto Rocha, que já manifestaram. Então, nós 2 e mais alguém que queira nossa Simone, que foi prefeita ver quem também. Que vai atrás dos... Não, nós já comunicamos, senadora Marta, os gabinetes todos já estão recebendo aqui, inclusive, esse material. E agora nós vamos, inclusive, de novo provocar os gabinetes no sentido de que os senadores já se apresentem. Óbvio que nós já vamos dar uma informação que no grupo, por exemplo, do senador Anastasia, coordenado pelo senador Anastasia, já tem 3, portanto, só restam 2 vagas. No grupo da senadora Ana Amélia, só restam 3 vagas. E aí, então, portanto, a gente já vai informando o que foi pedido, que quem pede primeiro tem preferência, então, portanto, isso será repassado. Tá? Sendo assim, então, nós ficamos aí agora, a senadora Ana Amélia, a senadora Anastasia e a senadora Lúcia Vânia, que nós vamos conversar na saída daqui, nós vamos comunicar a todos e a expectativa é que aí os grupos convoquem os seus trabalhos. E no dia 17 a gente já passa a ter a primeira prévia de trabalhos de grupos para a gente caminhar para o trabalho final.